mais uma vez bem-vindos a esta casa. Falar a respeito de Deus. Normalmente, quando alguém se questiona no sentido de compreender qual é a compreensão que você tem a respeito de Deus. E a gente, quando não tem o conhecimento, a gente fica com certa dificuldade. E por que a gente fica com certa dificuldade? Porque ainda nós não alcançamos a evolução espiritual necessária. Tanto é que ainda vivemos num mundo onde os sofrimentos são mais constantes do que as alegrias. Ainda nos sintonizamos com pensamentos inferiores mais do que os pensamentos superiores. Ainda encontramos mais pessoas negativas do que mais positivas. Positiva no sentido de ser alegre, animada, ter uma fé, ter uma dinâmica, acreditar em algo superior. É nesse sentido que eu coloco esta palavra. E aí, quando alguém faz esse questionamento, se recorrermos a Kardec, nós iremos, Kardec questiona os Espíritos, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, pergunta o que é Deus. E Kardec muito bem coloca essa questão, o que é Deus, justamente para não personificar, não dar uma ideia de que Deus seja uma imagem de um homem. Porque ele pergunta o que é, não pergunta quem, o pronome pessoal, mas sim o que é Deus. E aí os espíritos superiores vêm responder que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas essa compreensão nossa é o que nós temos condição de compreender na atualidade. E aqui a gente vai trazer um exemplo de um texto contido lá no livro de Antologia da Criança, do Espírito Chico Xavier, por Espíritos Diversos, onde uma criança questiona a sua mãe a respeito de Deus, para que a gente possa compreender a dimensão das dúvidas que é comum a todos nós e depois buscarmos entender o significado de Deus, o que Deus pode representar em nossas vidas. E aí esse texto do Espírito João de Deus começa assim: minha mãe, onde está Deus? Ora, esta minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa ovalhada. Respira na água cantante da fonte que se desata no luar de leite e prata. Está na estrela distante, vive no vale e na serra. Onde mais? Como explicar? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Ó mamãe, como senti-lo bondoso, sublime e forte? Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha, ouve a lição, guarda a fé com que te falo, só podemos encontrá-lo no tempo do coração. E aí quando a gente vê esses versos do Espírito João de Deus, através da psicografia de Chico Xavier, a gente vai observar uma definição de Deus bem mais ampla. Vai mostrar que Deus pode se encontrar em todos os lugares. Para que a gente possa compreender melhor Deus, a gente tem que observar aquilo que nos circunda, a natureza, o exemplo maior, que a gente se questiona: quem teria feito obra tão bela como o sol, uma lua, um mar, as montanhas, o clima que nos permite viver neste planeta? Que obra, que homem poderia ter feito isso? E aí a gente tem uma resposta muito óbvia: nenhum. E aí a gente começa a dizer, se não foi feito por um homem simples, mortal, como a gente sabe que não foi, deve existir uma força maior, uma energia maior que governa todo esse universo. E Deus vai se encontrar dentro de nós, no templo de nosso coração. E esse templo do coração vai significar o quanto mais nos aproximarmos do amor ensinado pelo Cristo, é que poderemos compreender melhor o significado de Deus. Quando, por exemplo, manda
que se ame o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, nós já vamos perceber que é necessário que estejamos envolvidos em energias positivas resultantes do amor. É necessário para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor a Deus nós sentimos, na verdade, grande dificuldade. Por quê? Simplesmente não conseguimos amar o próximo ainda, efetivamente. Daí essa nossa dificuldade de amar a Deus, de compreender essa grande força que rege o universo todo, de compreender essa grande força que está acima de tudo e de todos. Mas só vamos ter uma concepção de Deus em sua totalidade, conforme os Espíritos superiores nos falam, quando tivermos realmente evoluído moralmente. E essa evolução moral corresponde à inserção em nossos corações do amor. O amor que liberta, o amor que tira uma multidão de pecados. E a questão de definição de Deus, a gente pode observar ao longo da história que existia outros conceitos, como muito bem falou o nosso irmão Armando na última palestra que ele falou, quando não se conseguia explicar determinados fenômenos, o homem atribuía a deuses. Era a época do politeísmo, onde se predominava efetivamente a crença em vários deuses. E quando existia essa crença em vários deuses, apesar de hoje ainda ter algumas nações que ainda têm esse entendimento em função do atraso cultural, em função do atraso moral, ainda tem esse entendimento, mas no geral a gente observa que hoje o que se predomina é a crença no único Deus. E essa crença no único Deus é fruto já da nossa evolução espiritual. É o fato de estarmos se aproximando mais da compreensão do verdadeiro significado de Deus. Porque quando todos nós, seres humanos, acreditávamos em diversos deuses, nós estávamos muito distantes da compreensão realmente do significado da existência de um ser único. Isso era muito comum no Egito, na Roma Antiga e em outros países no mundo antigo. Mas, no entanto, se a gente for buscar Deus, a gente vai simplesmente encontrar em tudo que a gente possa pensar. Tem umas informações aqui que eu vou passar só a título de informação, como forma de nós refletirmos. Não é uma aula de ciências, mas sim umas informações que a gente tem, que é o seguinte, que a ciência tem. A ciência diz que o nosso sistema solar, que é chamado de Via Láctea, né, é composta por 100 bilhões de estrelas e que também tem 100 milhões de planetas. E conforme os astrônomos, no mínimo 100 mil com vida inteligente e 1000 com civilizações mais evoluídas. O telescópio Hubble, por exemplo, que é o grande telescópio, ele elevava o número de galáxias conhecidas para 50 milhões de galáxias. Veja só, os números que a gente colocou de uma galáxia, 100 milhões de planetas, 100 bilhões de estrelas, isso numa Via Láctea. Mas o telescópio já disse que já existe 50 milhões de Via Lácteas. Imagine a grandiosidade do universo. E aí a gente já encontra Deus aí. Já começa a observar a grandiosidade de Deus. O quanto o universo é infinito. E deixamos de ter a compreensão de um planeta Terra somente para compreender a existência de um universo. Mas conforme já tinha colocado agora há pouco no vídeo, o Frederico Mendes falava que a ciência já abre a perspectiva de se ter outros universos diferentes desse que a gente tem apenas uma visão, apenas uma compreensão ainda superficial. E aí quando a gente observa esses dados, a gente vai notar a grandiosidade. E quem poderia estar envolvido no processo de construção de tudo isso? Deus, o nosso Pai maior. E vamos também nos valer do livro O Consolador, na questão 18 do livro Consolador,
que é da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí tem a seguinte pergunta lá no livro: onde o primeiro ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Veja que é um questionamento que é feito com relação à física, uma ciência natural, reconhecer a existência de Deus. E aí Emmanuel vem e assim coloca: desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário, lições mais altas do domínio do transcendente. Quando ele fala que é obrigado a reconhecer, é em função dos caracteres, das características, das circunstâncias que nos leva a compreender a existência de Deus. Quando a gente percebe que não é obra de um homem, tem que ser obra de algo superior. E esse algo superior, essa energia superior, é Deus. E ele fala aqui, muito interessante, o eixo imaginário que se criou, a ciência criou, para interpretar a divisão do universo, da Terra. O eixo imaginário que divide ao meio. Isso daí é o quê? Essa imaginação que os cientistas tiveram já mostra que ele está entrando no mundo mais sutil, no mundo mais espiritual. Então, a ciência, mesmo inconsciente, adentra em aspectos do mundo espiritual. Até porque a ciência é necessária para o progresso da humanidade, do mesmo jeito que a doutrina espírita trabalha também o progresso espiritual. A doutrina espírita trabalha com a ciência. A ciência ainda não se aproximou totalmente do aspecto espiritual, porque ela ainda não tem a condição de compreender em sua totalidade o aspecto espiritual. Mas a gente já observa que muitos cientistas chegam para falar da existência de Deus e dizer que os seus sistemas descobertos, ali está Deus no meio, ali tem uma energia superior que é Deus. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: a mecânica celeste prova a irrefutibilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório do organismo universal? Imagine só, a matéria por si só não vai se mover. Ela não tem essa capacidade de se mover. Aí você imagine o movimento do Sol em torno da Terra. Quem vai explicar esse movimento? A posição da Lua em diversas fases em que ela se encontra, como é que eu vou explicar? É matéria? É. Mas a matéria por si só não tem a capacidade de se mover. Ela não tem essa propriedade de se automover. Tem que ter uma força interior. Do mesmo jeito que nós se movemos, porque tem um princípio vital nos animando, para que os astros celestes, as estrelas se movam, é necessário que tenha algo que o mova, mas por si só ele não tem essa propriedade. E esse algo, quem gera? Quem é responsável por isso? A gente vai encontrar a presença de Deus aí. Porque se a física explica o movimento dos astros, mas não explica como é que ocorrem esses movimentos, qual é a força que leva a esses movimentos, então vamos encontrar essa força em Deus. A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega, e a matéria não tem característica de espontaneidade. Tem que ter, a matéria por si só, ela não se movimenta, tem que ter algo que impulsione. Do mesmo jeito, se você quiser andar no seu carro, vai ter que botar o combustível. Precisa de algo que impulsione. E usar, precisa, para que ele se movimente em torno de outros, é necessário que tenha uma força impulsionadora. E vamos explicar, obviamente, que essa força está em Deus. Nós não temos a capacidade de gerar essa força. Então existe um ser superior que produz esta força. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda
coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. E se a gente for observar, como a gente já colocou inicialmente, a ciência hoje se aproxima mais de Deus. Ela busca estudar Deus, essa forma de energia irradiante que nos envolve, que é a força propulsora do universo. Mas aí, como é que a gente pode ter uma ideia mais precisa a respeito de Deus? Conceituar Deus. A gente tem essa dificuldade. A gente ainda não está em condição de dar uma definição exata, porque ainda nós não temos todo o conhecimento. Mas podemos buscar características que nos mostrem a grandiosidade de Deus. Buscar os atributos que nos mostram a grandiosidade de Deus. Por exemplo, Deus é todo amor. Imagine, Deus nos coloca todos os dias as oportunidades para superarmos as nossas dificuldades. Nos coloca sempre alguém em nossas vidas para nos orientar. Nos dá as oportunidades, por mais que erremos, por mais que deixamos de lado alguns problemas. Mas nós sempre temos nova oportunidade. Estamos sempre se equivocando, cometendo os erros. E na hora do desespero, nós muitas vezes, quando chamamos Deus, nós conseguimos sintonizar uma força maior. Através dos mensageiros de Deus, que são os bons espíritos, conseguimos melhorar o nosso astral, a nossa condição de vida. Quando nós buscamos a Deus, os problemas se tornam menores, as dificuldades deixam de existir. E em certo ponto, quando a gente, depois que se aproxima mais de Deus, olhamos para trás e dizemos o quanto fomos bobos, achávamos que tínhamos barreira intransponível, esquecemos que Deus está ao nosso lado. O problema é que às vezes nós não estamos procurando e não há como ter essa sintonia com a espiritualidade superior. Não há como Deus mandar os seus mensageiros se nós não buscamos sintonizar com eles, buscar se tranquilizar no momento de dificuldade, rogar a Deus através de preces para que sejamos assistidos. E Deus sempre nos dá o amparo, porque Ele é todo amor. Ele quer que a humanidade toda progrida. A felicidade é uma condição que vai chegar a todos nós. O que precisamos fazer é sintonizar melhor com Deus, através das nossas ações dignificantes, através das nossas preces, através da prática da caridade, que se resume na prática do amor. E aí a gente observa que Deus é todo amor, está sempre dando oportunidade. E já disse através de Jesus que nenhuma das ovelhas seria perdida. Portanto, todos nós temos a possibilidade de superar qualquer dificuldade. Basta se ligarmos a Deus, deixarmos as ideias inferiores de lado e se aproximar de Deus, dessa energia radiante que faz com que as nossas vidas se modifiquem e passamos a sentir uma sensação de paz, uma tranquilidade interior que faz com que venceremos, para que possamos vencer todos os obstáculos que encontrem em nossas vidas. E Deus é todo sabedoria, tudo que Ele faz é providencial. Nada do que Ele faz no universo não é em vão. Tudo tem um desígnio. Se Ele fez um astro como, por exemplo, a Lua, foi justamente para resfriar um pouco o planeta. Fez o Sol para colocar a energia necessária para o nosso organismo. Fez o mar para permitir que se evapore as algas e tenha chuva que dá a bênção ao solo, que traz o alimento. Então tudo que Deus faz, a gente vai observar que está envolvido em completa sabedoria, um ato de amor pleno em nossas vidas. Mas que aquele ditado que diz que Deus escreve certo em linhas tortas é muito aplicável, porque muitas vezes não compreendemos o propósito dele. Às vezes queremos bem material e Deus não nos dá. E por que é que não nos dá? Porque nos perderíamos, seríamos mais orgulhosos, deixaríamos de ver melhor a vida.
buscaríamos as ilusões mais da matéria e nos perderíamos no aspecto espiritual. Mas Deus está sendo operante, está sendo sabedoria, porque está dizendo: ô filho, você siga este caminho que é melhor. O melhor caminho é esse. Se resigne, aceite e tenha paciência, porque a vida verdadeira é a vida espiritual e não a material. E Deus é todo justiça. Imagine só a grande bênção da reencarnação permitida por Deus a todos nós. O quanto nós erramos em vidas passadas. E sempre nós estamos tendo as oportunidades para se reajustar. Deus nos dá a bênção da reencarnação justamente para virmos aqui resgatar os débitos, aprender mais, ter a oportunidade de fazer a caridade, a oportunidade de amar mais. E às vezes, o que é que fazemos? Nos deixamos no vício, nos deixamos na vaidade, esquecemos a vida espiritual e buscamos a vida material. Às vezes, desejamos o mal ao outro, às vezes, esquecemos de Deus. Esquecemos da lição do Mestre Jesus há mais de 2000 anos, que veio trazer a palavra de amor que Deus quer que a gente receba. E muitas vezes estamos recusando a mesma. Então a gente observa a grande justiça de Deus através do processo da reencarnação. Na reencarnação é permitido para nós nos reconciliarmos com os adversários, reajustarmos os nossos débitos e também trabalharmos o nosso crescimento espiritual para que um dia possamos ter a paz tão sonhada, a paz que ainda não é completa deste planeta Terra. Quando Jesus fala que a felicidade ainda não é deste mundo, mas a reencarnação é essa bênção que permite a gente trabalhar a nossa evolução num plano mais grosseiro, diferente do plano espiritual, para que possamos chegar. Mas é interessante que nós aproveitemos esta encarnação nos envolvendo plenamente nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos do amor. E vamos observar outros atributos de Deus. Deus é eterno. Não existe essa história de que Deus teve um início. Se teve um início, se a gente for raciocinar de forma lógica, é porque alguém fez. Então, existiria, em tese, um outro superior. Não tem fim. E aí a gente chega e diz: aí Deus é infinito. Diz: não, olha, conforme Allan Kardec faz essa questão, os Espíritos dizem: como é que você vai definir uma coisa por outra que você não conhece? A gente sabe o que é infinito, por acaso? Aí os caras dizem: sei, é o que não tem início nem fim. Sim, mas é uma definição muito fraquinha. Que início é esse? Que fim é esse? Aí a gente começa a dizer: bicho, eu não sei mais não o que é infinito. Pensei que eu tinha aprendido na escola. Porque quando a gente começa a pensar mais grande, ou seja, pensar na dimensão de Deus, numa dimensão de Deus, a gente observa que os nossos conhecimentos ainda são muito pequenos. Não temos ainda a condição plena de definir Deus em sua plenitude. E vamos observar que Deus é imaterial também. Ora, se Deus ele é eterno, ele é imutável, ele também é imaterial. Por que ele é imaterial? Ele não é composto dessa matéria comum que a gente conhece, essa matéria grosseira. Por quê? A matéria passa por transformações. E se ele fosse composto de uma matéria, ele passaria por transformações. Se passasse por transformações, perderia suas características. E aí já não seria mais Deus. Filosoficamente falando, seria assim essa questão. Então a gente observa que ele não é composto da matéria grosseira que a gente conhece. É um ser imaterial. E é justamente o que justifica a sua imutabilidade. Um exemplo: as suas leis são soberanas, as suas leis são imutáveis. Tudo vale em qualquer parte do universo, diferente das leis humanas. Ele não se modifica, ele é sempre aquela energia superior que rege o universo.
E aí a gente começa com essas observações, ter uma dimensão maior a respeito de Deus, compreender a grandiosidade de Deus. Mas Deus é onipotente, é o ser superior a tudo. Se Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é onipotente, é algo superior, é algo que transcende. E justamente pelo fato de transcender, é que nós ainda não temos a condição de compreender Deus em sua plenitude. Porque o limite espiritual nosso só permite compreender as características, não permite nem sequer visualizar mentalmente a sua imagem. Porque às vezes o camarada vai querer visualizar a imagem de Deus e começa a imaginar um velhinho. E aí não tem sentido essa ideia, porque aí seria pensar muito pequeno. Mas por que aí estamos pensando pequeno? Porque ainda não cuidamos de implantar o amor em nossos corações. E por isso ainda estamos num estágio necessário para evoluir, muito demorado. Mas essa demora só vai depender de nós. O quanto ela vai demorar depende do que vamos fazer em prol do nosso próximo, em prol da renúncia aos nossos sentimentos inferiores. Daí ser necessário a gente buscar essa reforma íntima tão falada, que é o processo de transformação, onde a gente passa a compreender a nós mesmos e compreender a existência dessa energia maior, superior, que rege todo o universo e que é todo o amor para todos nós. Mas nós não conseguimos ainda se ligar de forma mais fixa ao nosso grande Pai. E por isso que ainda nos debatemos em sofrimento, nas angústias, nas decepções, justamente esta luta. Mas que ela vai ter um fim. E esse fim vai demorar por quanto estivermos parados. Quando agirmos mais, iremos chegar à conquista da paz interior, que é a nossa felicidade tão tolerada, tão desejada. E vamos observar também em outra literatura falar a respeito de Deus. Por exemplo, no livro Depois da Morte, de Leon Denis, vamos observar o seguinte, no capítulo que trata do universo e Deus. E aqui eu transcrevo um pequeno trecho desse capítulo. Ele diz o seguinte, Leon Denis: em vão o telescópio sonda os céus, em parte alguma do universo encontra limite. O mais potente telescópio sonda os céus e ele não encontra o limite. Ele não encontra uma barreira. Diferente de quando olhamos e encontramos essa barreira, essa parede. Mas os telescópios não encontram essa barreira, esse limite. Aí você observa a grandiosidade do universo. Quem é que está por trás de uma construção tão perfeita como esse universo, que a gente não tem dimensão do seu tamanho? A gente apenas diz que é infinito. Mas o que é infinito? É aquilo que nós não conseguimos ver. Por exemplo, se alguém botar uma torre, por exemplo, lá do outro lado da cidade, eu não consigo mais ver. E aí já é infinito. Portanto, a gente tem que rever o nosso conceito de infinito, porque justamente é um conceito muito relativo que nós temos. E Leon Denis continua dizendo: sempre mundos sucedendo a mundos, e sóis a sóis, sempre legiões de astros multiplicando-se, a ponto de se confundirem em poeira brilhante nos abismos infindáveis do espaço. O quanto essa observação do Leon Denis é muito forte. O quanto deixa a gente assim divagando: meu Deus, como é grande o universo, e eu não tinha atentado talvez para essa grandiosidade. Eu achava apenas que o universo era muito grande. Mas quando vem essa informação, dizer que quanto mais devaga, mais se busca, mais você encontra espaço. E o interessante é que todo esse espaço, ele não é em vão. Porque Deus é todo sabedoria. Vai existir formas de vidas diferentes. Muitas vezes, na nossa ignorância, dizemos: planeta X não tem possibilidade de ter habitantes. Por quê? Só pensamos habitantes no homem encarnado. Aí quando dizemos: tem possibilidade de ter espírito em outra forma, em outro estado da sua matéria. Aí sim, agora sim, agora eu compreendo que o espírito estando em outro estado de energia, ele pode habitar determinado planeta. Por
por exemplo, o planeta Vênus, Saturno, Urano, Netuno, pode ter outras formas. Nós, com a nossa matéria é muito grosseira ainda, não teríamos condições de sobreviver lá, mas outros espíritos, outros seres se adaptam porque requer as condições. Porque cada planeta vai ter as condições necessárias para aqueles habitantes. Então nós precisamos de determinadas condições aqui na Terra. Quando nos desencarnarmos e se formos para outros planetas, nós iremos adaptar o nosso perispírito para aquele outro planeta. Não será justamente o mesmo. Então a gente vai observar que é muito relativo esse negócio de dizer que não existe vida. No universo não existe vácuo, sempre existe habitação. E continua dizendo: o espetáculo da natureza, o aspecto dos céus, das montanhas, dos mares, apresenta ao nosso espírito a ideia de um Deus oculto no universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Observe que através das suas obras nós começamos a observar a presença de Deus. E alguém, conforme o livro dos Espíritos nos coloca, ele faz um questionamento. Essa ideia de Deus, será que não foi ensinada, não foi uma educação dada às pessoas durante um longo tempo? Aos espíritos chega, bate pesado em Kardec. Sim, e o selvagem, por que é que tem essa ideia? Não ensinaram ao selvagem. Por que é que ele tem essa ideia? Justamente porque viemos de encarnações passadas e já temos esse conhecimento. É algo instintivo de nós. O camarada que se diz ateu, quando está no aperreio, diz: ai meu Deus. E aí, chama que é do Espírito Nobre, por Jesus, chama por Deus várias vezes, porque ele sabe, inconsciente, de que existe uma força maior, de que ele é insignificante dentro do universo no aspecto de querer afrontar a energia maior do universo Deus. Mas nós somos importantes, porque nós somos filhos de Deus, e é uma obra. Deus não iria fazer uma obra que não quisesse que ela se aperfeiçoasse. O nosso destino é a perfeição. E aqui vou ler mais um poema, mais um verso. Isso agora é do Espírito Antero de Quintal, do livro Parnaso de Além-Túmulo, que é o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, que é interessante, vários espíritos que faziam as poesias aqui, aí quando se encarnou, continuou fazendo, porque quando nós perdemos o corpo físico, continuamos com as mesmas qualidades. Portanto, precisamos mudar aqui para chegar lá bem. É necessário nos envolvermos realmente na prática do bem. E assim diz: quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esfera, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha do segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria suprema paz, interna piedade, e que habita na eterna claridade das correntes da luz e da harmonia. E aí, quando a gente escuta uns versos dessa grandiosidade, a gente começa a ver o quanto Deus é grandioso. Começa a perceber o quanto Ele é onipotente, o quanto é soberano, o quanto é infinito, o quanto é majestoso. É justamente buscando essa compreensão acerca de Deus, é que a gente vai interiorizando essa energia maior. Vai observando que existe algo bem maior no universo, que é o Pai de toda a criação, que é Deus. E Deus que permite a nós uma condição de felicidade futura, mas quer que nós, como filhos, sejamos aqueles que façam a nossa tarefa. A tarefa do amor, a tarefa do perdão, que busquemos nos deixar de lado aqueles vaidade, aqueles orgulhos, que busquemos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou e disse que continuaria esses ensinamentos após a ida dele ao plano espiritual.
mandaria outro Consolador. E esse Consolador veio, está aqui a nos ensinar a necessidade de nos envolvermos plenamente nos ensinamentos do Cristo, como condição para aprendermos o significado de Deus. Mas é preciso levarmos em consideração que, para chegarmos a esse estágio, precisamos de renúncia, precisamos de renunciar a nós mesmos, no sentido de combater dentro de nós aqueles instintos inferiores, aquele ódio, aquele orgulho, aquela vaidade, aquele mau desejo. Precisamos combater para que nos libertemos, porque quando guardamos esse sentimento, nós estamos aprisionados a nós mesmos, estamos se tornando os maiores inimigos de nós mesmos. Quando observamos que estamos com esse sentimento, é necessário ser emocionais, inteligentes ao ponto de dizer: eu preciso me libertar, eu vou me despojar desse sentimento que tanto me insuporta, tanto me maltrata. E aí a gente vai buscar realmente, desta forma, se aproximar de Deus. E aí, para a gente fechar o tempo, né? Nós vamos só colocar algumas passagens. No livro Caminho Espírita, Chico Xavier, o Espírito Emmanuel veio nos colocar o seguinte: ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio do sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca primeiro Deus. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á o sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada nos braços do amor eterno. O quanto é bonita essa mensagem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Nos mostra a grandiosidade de Deus. Quando estivermos em dificuldade, devemos lembrar de Deus. Quando acharmos que não temos alternativa, encontremos a alternativa em Deus. Quando o desespero bater, busquemos a Deus para que a esperança viva se reacenda em nossas mentes e que possamos nos libertar de todo tipo de sofrimento, para que possamos continuar no progresso, na evolução e buscar aquela paz interior. Que Deus nos proteja, nos assista hoje e sempre. Que assim seja.